trabalho, entender como é que entender como que um Deus consegue nos atender sem parar as suas atividades. E nesse momento eu quero te convidar para a gente fazer uma última oração antes da gente começar a conversar um pouquinho sobre o tema de hoje. Se você tem um pedido, se você tem um agradecimento, se você deseja orar por alguém, eu gostaria que você concordasse com essa oração agora. Gostaria que você fechasse os seus olhos e participasse, dizendo amém. Por gentileza, feche seus olhos. Querido e maravilhoso Jesus, bom dia e muito obrigado por essa oportunidade de estarmos conectados. É verdade, literalmente conectados, mas não apenas por um cabo ou por uma rede, mas conectados através do Teu Espírito, ó Deus. Nós sabemos que existem muitas famílias nesse momento que estão ansiosas em dizer muito obrigado pela semana que tiveram. Sim, e muito obrigado. Também sabemos que muitas famílias estão necessitadas, ó Deus. Nós não sabemos se as necessidades são físicas, materiais ou espirituais, mas o Senhor conhece cada coração. Então, Deus, de uma forma muito especial, que o Senhor possa, nessa manhã, visitar cada lar aqui representado, cada lar que não pôde estar presente mesmo online, todos os que vão assistir futuramente esse vídeo, ó Deus, através do Facebook, que possam ser impactados pela Tua palavra. Que o Senhor, que é um Deus de cura, possa curar não apenas as necessidades físicas, mas também as necessidades mais íntimas e espirituais de cada um. E a sua palavra será aberta agora, Jesus. Que o Senhor possa nos conduzir e que o Senhor possa falar aos nossos corações, usando-me apenas como um canal de bênção, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Sabe, eu fiquei pensando essa semana, a Kelly estaria com a gente, ela é da Igreja de Lowell, e a gente preferiu remarcar porque ela tem algo planejado para tratar com os jovens, com os adolescentes da nossa igreja, mas sem fugir de uma temática que esse mês nós vamos estar falando um pouquinho sobre ela. E é um tema bem interessante. Eu, particularmente, gosto muito desse tema. É o tema que fala sobre as mulheres. Esse é o mês das mulheres, é verdade. E será que eu posso dizer que a gente vai celebrar? Ou será que a gente vai homenagear? Ou agradecer? Eu não sei como é que você quer chamar. Mas eu posso dizer para vocês uma coisa. Eu sou um homem que estou sempre rodeado de mulheres. É verdade. Só que em casa eu tenho 3. Eu tenho minha esposa, minhas 2 filhas. Eu não perco contato com uma grande mulher, que é a minha mãe, que apesar de 20 anos que eu não a vejo pessoalmente, eu continuo tendo contato com ela praticamente todos os dias. E por que não falar o tanto que eu brinco e implico com as minhas cunhadas, com a minha sogra, com as minhas amigas, com as minhas irmãs em Cristo? É verdade. E sabe, quando se fala em mulher, eu fico imaginando e fico pensando num mundo incrível que é o mundo das mulheres. A mulher, ela é capaz ela é o único ser que é polivalente. Homens, não fiquem tristes não, mas nós, e eu me incluo nisso, nós somos monofunção. A gente consegue mal fazer uma única coisa. É verdade, o homem ele vai ferver o leite e se ele não ficar olhando para o leite entorna. Ele deixa o leite ferver e entornar. A mulher ela consegue estar no telefone, cozinhando, contando uma história para a amiga. O marido pergunta, onde está a margarina? Olha, está na terceira gaveta da geladeira. E o filho grita, mãe, cadê aquela meia? Está naquela gaveta assim dobrada. Pois é. E o homem ele consegue chegar na geladeira, abrir a porta e parar e falar assim, não estou vendo a manteiga. E a mulher chega e faz assim. Essa aqui? Pois é. Essas são as mulheres. O mundo delas é incrível e cada dia que passa, e eu quero ver quem vai ter coragem de discordar de mim aqui. Cada dia que passa, elas conquistam um espaço mais elevado. Afinal de contas, nós já temos mulheres, e geralmente, não sei se vocês já perceberam, as mulheres nas empresas, nas companhias, elas geralmente ocupam os cargos mais altos, os mais elevados, e a gente acaba sendo mandado por elas. Eu sou obrigado a concordar com isso e sou obrigado a falar isso. É uma verdade. Nós tivemos mulheres que já são senadoras, presidentes. As mulheres fazem parte de todos os lugares. Quantas são as vezes que você chega num lugar e você fala bem assim, isso aqui está lindo, mas falta um toque feminino. É verdade. Elas são incríveis.
E eu queria falar sobre uma mulher hoje que, pasmem vocês, eu consegui absorver um lado dela que poucas pessoas talvez consigam enxergar. E eu queria que você, se você pudesse, se você tiver uma Bíblia, ou como diz o nosso pastor, um smartphone crente, ou se você puder apenas escutar e acompanhar, João, o Evangelho de João, capítulo de número 4, e o versículo é o versículo de número 7. Não, vou desligar. Versículo de número 7, se vocês acharam, amém. Se vocês não acharam, faz assim que eu vou esperar um pouquinho. Eu estou deixando todos vocês no mute para que a gente consiga conversar e todos consigam me ouvir. Bom, João capítulo 7, capítulo 4, versículo 7 diz assim: Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Versículo 8. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Prestem bastante atenção nessa informação. Essa mulher, ela vem tirar um pouco de água. E nesse momento, os discípulos de Jesus foram na cidade comprar comida. Nós já oramos, então eu queria que você continuasse prestando bastante atenção e eu queria que a gente começasse a aprofundar um pouquinho sobre o que essa mulher está vivendo. Qual é o contexto que ela está inserido nela? O que exatamente que ela está passando? O que pode ser que esteja passando na cabeça dela? Você está querendo adivinhar o que essa mulher está pensando, Diogo? Não. Mas pelo comportamento dela e pela situação que ela está vivendo, a gente consegue fazer algumas afirmações pontuais e que eu acredito que nós vamos concordar com elas. Toda pessoa, todo ser humano que tem um pouquinho de juízo, um pouquinho do tico e teco funcionando, eles costumam estar sempre procurando, sempre buscando uma palavrinha que ela deve ser, eu estou para dizer para vocês que é a palavra mais procurada nesse mundo. E essa palavra é felicidade. Levanta a mão aí quem não quer ser feliz. Eu vou abaixar a minha. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós vivemos numa busca diária da felicidade. E sabe que o tema felicidade ele tem várias propostas. Muitos acham que dinheiro vai trazer a sua felicidade. Alguns depositam a sua esperança e a sua vontade de ser feliz, sabe aonde? Num casamento. Num príncipe encantado. Esses dias eu ouvi do Brenner dizendo bem assim, a gente brincando com a Manu, ele falou assim, é minha princesa e já tem dono. Isso aí, Brenner, tem que tomar conta mesmo do que é nosso. Mas muitas das pessoas, além de acharem que a sua felicidade possa estar num casamento, alguns acreditam que a sua felicidade possa estar numa formatura de uma grande universidade. Me formei em Harvard, agora eu sou um homem feliz. Existem pessoas também que acham que a sua felicidade está em ser pai ou ser mãe, em ter filhos. Quer dizer, então, que nada dessas coisas te faz feliz? É lógico que não. Eu queria saber quem é que disse que dinheiro não traz felicidade. Bom, o dinheiro por si só, e somente o dinheiro, não vai te trazer a tão sonhada felicidade. Mas o que eu posso dizer a você é que a informação de que o dinheiro traz felicidade é uma informação verdadeira, porém, falta algo. Ela é incompleta. Quem é que não gosta de comprar um sapato novo e fica feliz? Solta pelas... quase pula. É verdade. Quem é que disse que os filhos não fazem felizes os pais? Claro que os filhos fazem felizes. Os filhos dão trabalho pra caramba, mas é um trabalho tão gostoso, compensa tanto. Afinal de contas, nós somos filhos de um Deus perfeito. E se você perguntar para ele, ele nos criaria de novo, de tanto que nós o fazemos feliz. É verdade, muitas pessoas se formam em Harvard, fazem o seu mestrado, o seu doutorado, concluem o seu MBA e não conseguem ainda ser felizes. Se você puder fazer uma rápida reflexão de pessoas que você conhece, que têm muito dinheiro, que têm filhos lindos e maravilhosos, que têm um bom casamento, que são felizes, abre aspas, são formados, mas não são 100% felizes. Como eu lido com muitas pessoas, eu tenho aprendido muito a escutar.
e confesso a vocês que tem sido um grande desafio escutar. Apesar de Deus ter me dado 2 ouvidos e uma boca, eu sou um cara que falo pra caramba. É verdade, os que me conhecem sabem que eu falo até pelos 2 cotovelos e pelos 2 joelhos, se precisar. Mas muitas das vezes, quando você começa a ouvir, você começa a chegar num denominador comum, que a felicidade é algo que todos estão buscando, mas muitos de nós não sabemos como chegar nessa famosa felicidade. Sabe, e essa mulher não me faz pensar diferente, que ela buscava felicidade, sim. E eu começo a imaginar essa mulher chegando perto do poço para colher sua água, para tirar sua aguinha dali. Jesus sentado, ela deve ter olhado, esse camarada aqui vai me atrapalhar, vai dar ruim. E essa é uma mulher que ela me prova com as suas atitudes, que ela acreditava que a felicidade talvez estivesse no relacionamento. Mas como que você pode fazer essa afirmação, Diogo? É muito simples. Lembram-se de quantos homens já tinham passado pela vida dela? Quantos maridos ou quantos amantes ela já tinha tido? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quem já morou no Brasil deve ter lembrado até daquela musiquinha do coelhinho da Páscoa que trazes para mim 1 ovo, 2 ovos. Depois ela foi o primeiro homem, o segundo homem, o terceiro homem e não conseguia ser feliz. E agora, uma mulher que possivelmente já estava armada, porque quando a gente começa a passar por situações, por desilusões, a gente vai se armando. Mas sabe quando eu disse para vocês que eu tenho que aplaudir o fato não dela estar substituindo e trocando homens por homens, mas de que a frustração de não ter dado certo com o primeiro não fez com que ela desistisse, desanimasse. Você está estimulando, então, Diogo, não deu certo, larga e casa de novo. Não foi isso que eu disse. O meu estímulo é que você precisa compreender exatamente qual é a verdadeira felicidade. E aonde encontrar essa verdadeira felicidade. Sabe? Tem pessoas que dizem, nossa, eu não consigo ser feliz, a minha vontade é de morrer. Você precisa ter encontro com Jesus. Ah, eu não consigo ser feliz porque meus filhos dão trabalho pra caramba. Você precisa de Jesus. Estou quebrado, minhas contas estão todas atrasadas. Você precisa de um trabalho. É verdade. Achou que eu ia falar que você precisa de Jesus? Você também precisa de Jesus. Mas prosperidade financeira segue em 3 princípios. Trabalho, educação financeira e fidelidade. Os 3 têm que caminhar juntos. Então, nós precisamos realmente de Jesus. E eu começo a entender nesse contexto, desse encontro com essa mulher, porque Jesus ele está fazendo um caminho onde não era um caminho necessário. Ele não precisava, talvez, passar por ali, por dentro de Samaria, parar naquele poço. Só que Jesus tinha um objetivo. E eu agora faço uma afirmação para vocês que eu já cansei de fazer essa afirmação e alguns sempre me perguntam, como assim? E hoje eu vou responder para vocês. Existem pessoas que buscam a Deus. Sim, e muitos buscam a Deus. Mas você sabia que existem pessoas que são buscadas e procuradas por Deus? Quer ver só uma coisa? Bartimeu procurou a Cristo? Sim. Zaqueu procurou, subiu numa árvore para ver Jesus. A mulher do fluxo de sangue acreditava que se ela tocasse, ela seria curada, ela procurou Jesus. Mas tem pessoas que são procuradas por Deus e essa é uma delas. Onde Cristo decide fazer um trajeto, passar por uma região para trazer a verdadeira felicidade. Para que aquela mulher que sempre buscou conseguisse conhecer a felicidade. E aí, mulheres, eu faço um apelo para vocês agora. A felicidade de vocês não está no marido de vocês. Não que eles não sejam bons. Mas a felicidade de vocês também não está no filho, porque ser mãe deve ser uma coisa maravilhosa. Eu não queria ser mãe, porque senão eu ia ter que cortar a minha barriga, que já não é um modelo de barriga. Então eu não queria. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. A verdadeira felicidade, ela só pode ser encontrada nos pés de Jesus. E todas as mulheres que caminharam, quando se encontraram com Jesus, tiveram sua vida transformada, sim. E é engraçado que eu não conheço mulheres que se encontraram com Jesus e não foram transformadas. Mas sabe que a gente consegue ver homens que passaram por Jesus e não tiveram talvez uma boa experiência? Os fariseus são uma grande prova disso. Pois é, mas as mulheres parece que elas têm sede, elas estão sempre um passo à frente. E mais de 2000 anos se passaram e as mulheres continuam buscando ser felizes.
Elas conquistaram hoje espaço no trabalho, espaço na mídia, espaço nas famílias. Mas a fórmula mágica continua sendo a mesma, que não é mágica, ela é óbvia. Cristo Jesus. E sabe como é que você faz para você ser uma pessoa que não só procura Jesus, mas passa a ser procurado por Jesus? Amando Jesus e amando o que Jesus ama. Quer ver só uma coisa? Você quer ter um relacionamento mais estreito, mais próximo dos seus filhos? Comece a fazer com eles as coisas que eles gostam. Você vai ver como é que eles vão se aproximar mais de vocês. Sabe, esposas, eu sei que às vezes não deve ser uma coisa muito fácil assistir um futebol, né? Ver 11 homens correndo, 10 de um lado, 10 do outro, 2 debaixo daquela caixinha, querendo defender o gol. Eu acho que mulher, se ela fosse um técnico de futebol, a primeira coisa que ela ia fazer eram umas camisetas mais bonitinhas. E talvez elas iam convencer todos a chutar para o mesmo gol. Pois é. Mas senta do lado do maridão. Assiste um futebol com ele. Eu sei que não deve ser... Eu que sou homem, não sou muito fã de futebol. Imagina as mulheres. Gaste tempo com seus esposos. E vocês vão começar a perceber que vocês vão ser não só amadas pelo que vocês são, mas por aquilo que vocês também estão amando junto com ele. E Jesus não é diferente. Jesus ama buscar aqueles que amam a Cristo, mas também os que amam o que ele ama. E aqui eu começo a fazer a seguinte pergunta. Você ama Cristo, mas ama a santidade? Ih, Diogo, não vem com essa conversa, não. Ama Cristo, mas ama a fidelidade? Tá complicando, né? Ama Cristo, jovens, mas ama a castidade antes do casamento? Sabe, eu tenho uma notícia para dar para vocês. Pais de plantão, jovens de plantão. Amar a Cristo consiste muitas das vezes em abnegação e sacrifício. É verdade. Cristo espera que nós nos posicionemos não com o mundo, mas que a gente caminhe na contramão do sistema. Para isso nós somos chamados. Sabe, eu queria estar num culto presencial agora, para me ouvir quantos amém eu ia receber quando eu falo de santidade, quando eu falo de fidelidade e quando eu falo de se guardar. E Jesus, naquele contexto, pede para, quem sabe, os seus 12 discípulos ali irem para a cidade. 12! Será que cada um ia trazer um pão? Um pão, 2 pães, 3 pães, 4 pães. Olha, você traz o leite, você traz o pão, você traz a manteiga, você traz o suco. Lembra que eu falei para vocês que homem é monofunção? Acho que eles não iam conseguir lembrar da lista inteira. 12 homens saem, talvez agora, para trazer comida para 13. É porque lembra que Jesus ficou lá, né, gente? Lembra disso? Pois é. Só que vem uma mulher, uma única mulher, desconfiada, cansada, vivendo uma vida complexa, buscar água, no meio do dia. Sabe, eu queria lembrar vocês que esse cenário, ele é no meio do Oriente Médio. E no Oriente Médio faz muito frio, geralmente, à noite. Certo? E, teoricamente, a água que está naquele poço, na parte da manhã, devia estar fresquinha, geladinha, né? E eu imagino aquelas mulheres naquele contexto, daquela época, indo pela manhã buscar sua água, fresquinha. Talvez ali tinha até o clube da Luluzinha, né? Onde elas se encontravam. Talvez os maridos ficassem mais confortáveis, porque iam estar só mulheres ali conversando. Mas aquela mulher, ela não vai na parte da manhã junto com as outras. Por que será? E aqui, ao invés de chamar de clube da Luluzinha, por que não chamar o clube dos grandes e santos crentes? Que talvez aquelas mulheres olhariam para aquela outra mulher com um olhar de acusação. E agora eu nos coloco nesse contexto. Quantos de nós, quando recebemos alguém diferente, ou com atitudes ou com comportamentos diferentes, ao invés de abraçá-los, a primeira coisa que nós fazemos é já viu a roupa que ela está usando? Sabia que fulano ainda não parou de comer carne? Eu tenho... Oh, glória a Jesus, porque já tem 15 anos que eu fui liberto. Irmão, você precisa discutir isso com vocês, de ser saudável ou não você comer carne. Não vou discutir com você se é saudável ou não você ainda comer aquela barrinha de chocolate.
Mas o que eu estou discutindo com você aqui é amor às vidas. Mais importava para Cristo Jesus quem era aquela mulher do que o que ela fazia. E nós temos aprendido isso diariamente, que pouco importa o que você foi, importa o que você é em Cristo. Quem você é em Cristo. E olha que eu tenho propriedade para falar isso, porque pensa num camarada ruim, sou eu. Pensa num cara que se você olhar para trás, fala, ixi, é melhor você olhar só para frente. Mas eu sei o Deus que eu tenho vivido e que tenho servido. E eu sei que ele é um Deus que, quando ele chega nas nossas vidas, assim como chegou na vida daquela mulher, ele chega para transformar. Eu queria fazer uma conta matemática com vocês. A Bíblia vem nos contando que ela já teve mais ou menos uns 6 maridos que passaram pela vida dela. 5 e o sexto agora não é dela, né? Jesus, ele é nada mais nada menos do que o 7º. E não é no numerologia bíblica, gente, mas nós sabemos que o 7 é o número da perfeição. E a perfeição se aproxima daquela mulher. Cristo Jesus, o 7º homem, porque eu também quero te lembrar que Jesus não deixou de ser Deus, mas ele também não deixou de ser homem. Ele continua sendo 100% homem ali. Ele deixa toda a sua majestade para ser 100% homem, ser visto como homem, viver como homem. E vocês acham que ela olhou para aquele Jesus como o quê? Mais um se aproximando de mim. Mas o 7º, que é Cristo Jesus, o homem perfeito, que chega não apenas para mudar o momento, mas para mudar a história, se aproxima daquela mulher. E ele pede para aquela mulher a coisa mais absurda do mundo, porque, na verdade, ele chega naquele instante já para conversar com ela, que já era uma loucura. Homens não entravam em contato com mulheres, não conversavam diretamente com mulheres, principalmente sendo judeus e ela samaritana. E ele diz, ei, dá um golinho dessa água. Sabe que às vezes eu fico tentando imaginar o olhar de Jesus, o semblante dele. Como será que ele seria? Como é que era o semblante de Jesus? Como será que ele olhava para onde que ele olhava para a pessoa quando ele a abordava? Será que era para o cabelo bem penteado? Será que era para o sorriso com os dentes bonitos? Jesus olhava na alma. Jesus olha para mim, para a sua alma hoje. Ele sabe o que está passando. Sabe quando ele olha nos meus olhos, quando ele olha nos olhos da Edileuza, quando ele olha nos olhos do Brenner, quando ele olha nos olhos do Gerson, quando ele olha nos olhos da Eliana e de todos nós, ele enxerga não aquilo que nós temos por fora, não essa capa. Ele enxerga a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos e aquilo que nós somos e quem nós gostaríamos de ser. E ele fala, ei, me dá um golinho dessa água. A psicologia diz que quando você se dirige a alguém e pede algo, você está colocando aquela pessoa numa situação superior à sua. Ou pelo menos você está dizendo para ela, ei, você está numa situação melhor que a minha, me ajuda aí, me dá uma força. E quando Jesus chega para aquela mulher e diz, me dá um gole de água, ele está dizendo, você tem uma coisa aí que eu não tenho. Jesus começa quebrando esse paradigma de conversar com ela, e não só isso, ele pede que ela traga algo, que ela sacie ele de alguma maneira. E ela faz aqueles questionamentos que nós fazemos todos os dias. Eu? Como que você está me convidando para o jardim de oração? Olha para mim. Como que eu vou cantar? Olha a minha voz. Como que eu vou pregar? Eu não sei fazer isso. Que bom que você não sabe. E quanto menos você sabe, mais você depende de Deus. Quanto menos você está cheio do seu eu, mais espaço tem para Cristo. Mas não deixa vazio não, tá, gente? Porque os velhos diziam que mente vazia é a oficina do diabo. Pois é, encha-se de Deus. Seja cheio de Deus. Preencha-se com Deus. Versículo 10 diz assim, quem é Jesus para aquela mulher? Olha o que o versículo 10 diz. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria
água viva. O convite de Jesus agora para ela já não é apenas para conhecer Jesus. Ele já tira o foco da água, ele já tira o foco da necessidade. E ele começa a mostrar para ela, olha, você tem uma botija aí cheia d'água, legal, estou morrendo de sede, meio-dia, quem sabe o sol está rachando. Mas ei, se você conhecesse o dom de Deus, o dom supremo de Deus que é o amor, tanta coisa ia mudar na sua vida. Se você conhecesse o que eu tenho para te dar, tanta coisa ia ser diferente na sua vida. Quem Jesus passa a ser para aquela mulher naquele instante? Agora ele passa a ser, ele deixa de ser apenas um estranho que talvez está se aproximando dela e que ela naquele instante achava que o que ele queria talvez fosse a sua beleza, fosse a sua juventude, fosse o seu corpo, para agora entender que, opa, ele quer algo diferente de mim. Conhecer o dom de Deus, como assim? Talvez ela hoje se perguntaria na nossa linguagem, do que esse cara está falando? Ele não tem nem uma vasilha, nem um copo. Mas o versículo 15 vem nos dizendo assim, disse-lhe a mulher, Senhor, me dá dessa água para que eu não tenha mais sede e não precise vir aqui buscá-la. Opa! Ela começa a entender que o que Jesus tem para oferecer é muito mais do que uma simples água que vai tirar a sede por alguns minutos. E isso começa a me mostrar, essa passagem começa a me mostrar o seguinte, que aquele lugar, aquele poço onde aquela mulher ia no meio do dia, naquele calor infernal que era no Oriente Médio, no meio do dia, era o lugar mais detestável para ela. Era o lugar onde ela se via sozinha. Talvez quando ela estava chegando, as amigas não, as demais mulheres estavam saindo com seus cabelos penteados, dizendo, olha quem vai ali. Aquela, sabe Deus qual o adjetivo que elas usavam. Vai lá sozinha pegar água. A água já está quente agora, tá? Tira uma fresquinha. Vai. Que falta de misericórdia. Que falta de compaixão minha. Porque eu sou assim. Porque nós somos assim, muitas das vezes, como igreja. Porque selecionamos um grupo que achamos que somos melhor do que os demais. E eu agora não vou falar apenas das mulheres, mas por que não dizer nós, como igreja de Cristo, como remanescente de Cristo, que sim, todos os dias dizemos, queremos ver Jesus voltar. Quer mesmo? Está fazendo o que pela volta dele? Sabe? Existem muitos postos que precisam ser sondados. E esses postos, que muitas das vezes nos assombram, sabe quem são? São pessoas que nos aproximam, porque aquele posto para aquela mulher dizia para ela bem assim, ei, você vem ao meio-dia, sabe por quê que você vem colher água ao meio-dia? Porque é a hora que as mulheres direitas não estão mais aqui. Porque é a hora que as mulheres de família não estão mais aqui. É a única hora que você pode vir. Quais são os postos que nós temos hoje? Ei, acorda, muda de atitude, vamos caminhar com Jesus. Puxa vida. Chamar a atenção e ser chamado a atenção, ninguém gosta. Mas sabe, no versículo 16 ele vem dizendo assim, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Eu começo a perceber que Jesus ele é didático, mas ele às vezes parece até cômico, né? Já que a mulher não está entendendo a conversa usando a água, vou tentar usar outra coisa. Jesus ele fala primeiro com a água, mas Jesus, se ele precisar te salvar, quando ele quer te salvar, ele não tem plano A ou plano B. Ele tem planos infindáveis. E ele vai desbravar o que for necessário para te salvar. A prova disso está lá em João 3,16. Porque ele amou o mundo de tal forma que se despiu e veio a essa terra para morrer na cruz por mim e por você. E posso te falar uma coisa? Faria só por mim e só por você, de novo, se fosse necessário. Eu não tenho marido. Eu não sei cantar, eu não sei falar, eu não sei pregar.
eu não sei amar. Eu sou uma pessoa que eu fui minada. Eu sou uma mulher que eu fui hostilizada no meu passado. Eu não gosto das roupas que eu vestia. Eu não gosto do meu olho. Eu não gosto do meu cabelo. Eu não gosto da minha barriga. Eu não gosto dos meus braços. Se ame. Porque primeiro ele te amou. Mulheres, vocês são incríveis. Jesus viria por mim e também por você. Sabe? Nesse exato momento, eu acho que a ficha dela começa a cair. Foi quando ela se esqueceu da água, se esqueceu de poço, se esqueceu do marido. E ela começa a entender o efeito que existe em um artigo que as mulheres definem com muita facilidade. Sabe? Quando você pega e chega para sua esposa ou para sua mulher e diz assim, ou você, mulher, está se preparando para ir para o sábado de manhã na igreja, e você abre o seu closet e você fala, eu não tenho nenhum sapato. Um sapato é uma coisa. O sapato é outra coisa. Um vestido, você tem vários, mas existe o vestido, o sapato, a comida. Jesus, ele é o homem. Eu gostaria de ouvir o seu amém, porque Jesus, ele é o homem que chega na vida dessa mulher. Ele é o homem que chega para mudar a história dela. Ele é o homem que vai levar essa mulher a olhar para o seu passado e entender. Esquece isso. Esquecemos das coisas que passaram. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se vai se fazer novo a partir daqui. Porque hoje eu descobri a felicidade tão procurada. Ah, meus irmãos, eu queria tanto. Sabe, quando eu chegar lá no céu, eu quero muito perguntar para ela como foi quando você descobriu a felicidade? Como que foi? O que você sentiu quando você olhou nos olhos de Jesus? Eu vou perguntar isso para ela. E você quer saber a resposta? Vamos para o céu junto? Vamos perguntar isso para ela. Como foi olhar nos olhos de Jesus? Você lembra de onde você saiu? Lembra onde você está hoje? Deus não quer saber o que você era, o que você fazia. Ele quer saber quem você é, ou melhor, quem você se tornou depois que conheceu ele. Sabe, lá no versículo 42, prometo a vocês que eu estou acabando. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe, eu vou voltar 2 ou 3 versículos com você aqui agora para te lembrar o seguinte. Aquela mulher, depois que ela tem um encontro com Jesus, ela sai. E sabe para onde que ela vai? Para a cidade. E sabe de onde que os discípulos voltavam? Da cidade. Lembra que lá no início eu chamei a atenção de vocês para o versículo onde dizia que a mulher vinha para o poço e os discípulos iam para a cidade comprar comida. Os discípulos agora voltam da cidade com as mãos cheias de comida. Talvez eles se encontraram com dezenas de pessoas, mas eles voltam apenas cheios de comida. Aquela mulher sai daquele poço, sem aquele cantil cheio de água, mas com a palavra de água viva. Uma palavra que traz, no mínimo, para homens que olhavam para aquela mulher como uma qualquer, agora como uma mulher que fala algo diferente. Você desperta o que nas pessoas? Eu tenho despertado o quê? Será que de mim tem saído o rio de águas vivas? Será que o meu odor é o odor de Cristo Jesus? Será que o perfume que sai de mim é o perfume de Jesus? Será que as minhas palavras são as palavras de Jesus? Ao ponto das pessoas quererem saber de onde aquela mulher veio, de onde ela tirou tanta coisa. Olha, eu conheci um camarada, esse camarada falou comigo que eu não vou mais ter sede, que eu vou beber de uma água, e essa água ela é boa pra caramba, e eu não sinto mais sede, sede interna. E eles agora dizem no versículo 42, agora a gente não acredita mais, que a gente estava até desconfiado que você estava falando a verdade, mas agora a gente está conhecendo.
Sabe que muitas pessoas vão dizer para você, como já disseram para mim, você já fez tanta coisa, sua vida já foi tão torta. Não. Sua vida já foi tão torta. Não. Você não é capaz. Mulheres, por muitas e muitas décadas, disseram para vocês não podem. Hoje eu tenho felicidade em dizer que sou pastoreado por um pastor e não tenho problema em dizer que tenho uma pastora. Sabe por quê? Porque quando eu preciso de algo que vem de um homem, tem o meu pastor, mas quando eu preciso de algo de uma mulher, eu procuro ela. Mulheres, vocês têm sido colocadas em lugares altos, incríveis. Não para ser cabeça, mas para ser junto com o cabeça. Sabe, quando as pessoas começam a entender, quando o homem começa a entender que a palavra submissão é estar sob a mesma missão. Ah, mulheres, vocês são incríveis. Sim. E aquela mulher hoje, ela entende. Ela teve um encontro com o Rei dos Reis. E aquele lugar, aquele posto que era o lugar mais detestado, onde ela não queria visitar, onde ela disse para Jesus, me dá dessa água para que eu nunca mais precise voltar aqui. Agora ela volta trazendo pessoas. Agora aquele lugar se torna, quem sabe ela se tornou a guia turístico daquele lugar. Aquele lugar que era um lugar de vergonha, aquela condição que era condição de vergonha, agora se torna condição de orgulho, porque ela se encontrou com Cristo Jesus. Aquelas mulheres que antes não queriam pegar água junto com ela, talvez perguntavam, ei, como foi que ele te abordou? Como que você conheceu o mestre? Sabe? Quando eu vejo esse relato, e eu percebo que ele não está nos demais evangelhos. João, que era o discípulo, estava ali pertinho de Jesus. Eu começo a entender que assim como pessoas procuram a Deus e pessoas que Deus procura, Deus trata intimamente e secretamente com cada um. Deus não quer saber da sua vida para te expor. Ele quer saber da sua vida para mudar a sua história. Assim como a mulher samaritana. E muitas outras grandes mulheres fizeram a diferença. Não apenas porque estamos no mês de março. Não. Mas porque nós hoje entendemos que somos criados por Deus para prepararmos as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa comunidade, as pessoas. Para assim que temos um encontro com Deus, assim que bebemos da água que Cristo nos dá, fomos chamados para ser influenciadores do céu, aqui nessa terra. Que Jesus abençoe vocês, mulheres. E que não apenas nesse mês de março, vocês continuem fazendo toda a diferença. Porque assim como Cristo precisa de nós como pregadores, como mensageiros, como pessoas que estão dispostas, vocês também serão usadas para a honra e glória de Jesus. Pai, nós te agradecemos. E oramos em nome de Jesus, ó Deus, para que não apenas nesse mês de março, mas para que nesse momento nós possamos entender o potencial que existe nas mulheres, nas suas filhas. Para que nós possamos entender que como igreja, nós somos uma igreja completa e feliz por causa das mulheres que o Senhor tem levantado. Que o Senhor, assim, ó Pai, assim como eu e como os demais homens da nossa igreja, nós possamos aprender a olhar para elas e enxergar nelas aquilo que o Senhor enxerga. Mulheres de grande potencial e de grande influência. Que o Senhor continue, ó Deus, usando a sua igreja, que é a sua noiva, em especial as suas mulheres, para que nós possamos, sim, influenciar as nossas famílias, a nossa comunidade. Ah, Jesus, obrigado. O que seria de nós sem elas é verdade, e o Senhor sabia disso.
fica conosco e nos dê uma excelente continuação de sábado e que nós possamos estar juntos na próxima semana. Ah, Jesus, e quando o Senhor voltar, que não demore muito, que o Senhor possa lembrar de cada nome. Abençoe cada família que separou esse momento para estarmos juntos online e os que não puderam estar. É o que pedimos agradecidos, no nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que nós possamos, essa semana, esse mês, darmos essa força extra. Mas no mês que vem que a gente não se esqueça disso. Que nós precisamos. Assim como elas precisam de nós, nós também precisamos dela. Você agora vai ouvir um hino para nossa despedida. Eu gostaria de te convidar para você cantar ele aí na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Que Deus abençoe todos vocês, queridos. E hoje eu não vou estar ali na porta para cumprimentar vocês, mas sábado que vem a gente tem um encontro marcado, em nome de Jesus. Um bom sábado. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor. Permaneça em mim. Tchau, família! Amém. Bom sábado. Obrigada, Amém, Diogo. Diogo. Valeu, obrigado pela mensagem. Um bom Bom sábado. sábado para todos. Tchau, irmão. Ah, agora eu tô ouvindo a voz de Amém. todo mundo, legal. Tchau, Tchau. gente. Feliz restante Tchau. de sábado. Tchau, tchau. Feliz sábado. Feliz sábado. Família. Pode vir. Por que eu não tô aparecendo aqui? Parecendo uma ponte. Tchau. E agora sai. Eu quero sair, então você.